Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro, advogado. Sejam bem-vindos a esse vídeo. O tema do vídeo de hoje é: posso perder minha casa por causa de dívida? Sabemos que a casa própria é um dos maiores sonhos dos brasileiros. Por isso, a preocupação de perdê-lo em caso de dívida também é enorme. No vídeo de hoje nós vamos verificar se posso perder minha casa por causa de dívida. Agora eu quero pedir a você que se inscreva no canal, clique aí neste botão inscreva-se e dê um joinha nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida depois de ter assistido o vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Afinal, quando um imóvel pode ser usado para pagar uma dívida? Quando existe uma dívida, quem tem direito de receber algum valor é o credor. Por outro lado, quem deve pagar é o devedor. É importante nós dizermos que a utilização de um imóvel para a cobrança de dívida é uma medida mais severa. Geralmente, ao se iniciar a cobrança, o credor costuma optar por meios mais amenos, mais simples. Dessa forma, é mais comum o envio de alguma carta de cobrança, ligação, ou até mesmo colocar o nome do devedor no SPC e Serasa. Contudo, caso essas medidas não surtam efeito, outras também podem ser tomadas pelo credor. Ele pode mover uma ação judicial, objetivando cobrar o pagamento da dívida. Para a cobrança, em alguns casos, é necessário que exista um processo, ou seja, quando o devedor pede ao juiz que este reconheça a dívida entre as partes. Nestes casos, com o encerramento do processo, surge então um título executivo judicial, ou seja, o devedor tem reconhecido o direito de cobrar aquela dívida do devedor. Com o título executivo em mãos, é possível entrar com uma ação de execução. Nessa ação, pode ser movida diretamente caso o credor tenha um título executivo extrajudicial. Ou seja, é por meio de um processo de execução que o credor pode usar um imóvel do devedor para garantir o pagamento da dívida. O que é penhora? Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa definição. É a apreensão de bens do devedor, simples assim, por meio de uma determinação do juiz, para que sirva como meio de pagamento da dívida que está sendo executada. A penhora, ela não é a primeira medida a ser tomada pelo juiz em um processo. Existem vários outros meios até que se chegue à penhora. Antes disso, o juiz concede um prazo determinado por lei, dependendo da espécie da dívida, para que o devedor pague o débito espontaneamente, de maneira voluntária. Se o devedor não pagar a dívida, aí começam os processos de execução forçada. Ou seja, é permitido, é autorizado ao credor, sempre por meio de decisão judicial, indicar bens do devedor à penhora. Portanto, apenas todo esse procedimento é permitido ir atrás de um imóvel para um pagamento de uma dívida. O mais comum é o credor, antes de tudo, tentar o bloqueio de contas bancárias para ver se consegue pegar algum dinheiro do devedor. Se não tiver sucesso nessa tentativa, é que se passa para o próximo passo, ou seja, a penhora de outros bens. Se houver a penhora de um bem, o credor poderá escolher se quer ficar com ele como pagamento da dívida ou se seja realizado um leilão. Então, o que é um bem de família? É aquele imóvel destinado à residência ou moradia da família. De acordo com a legislação, esse imóvel, em regra, não pode ser alvo de penhora. Se a família possui um único bem, este é considerado um bem de família. Porém, se a família possui
diversos imóveis, o de menor valor é considerado bem de família, exceto se outro tiver sido registrado para esse fim no cartório de registro, conforme determina a lei. Além deste bem não poder ser penhorado, os equipamentos imóveis quitados que guarnecem a casa. Contudo, os veículos que estejam no imóvel, bem como obras de artes e artigos luxuosos, esses podem ser penhorados. Dessa forma, verifica que não é possível perder a casa por causa de uma dívida, se ela é seu bem de família. Contudo, há exceções, que nós vamos ver no decorrer deste vídeo. Sou solteiro, doutor. Meu imóvel é bem de família? Sim, a pessoa solteira também pode ser beneficiada com bem de família. O solteiro não pode perder a casa para pagamento de uma dívida, caso ela seja bem de família. Doutor, meu único imóvel está alugado. Ele corre o risco de ser penhorado? Aí vai depender da finalidade dessa locação. Por exemplo, o Antônio tem um apartamento e aluga para um terceiro. E com o dinheiro desse aluguel, o Antônio aluga outro apartamento para morar com a sua família. Nesse caso, de acordo com a súmula do STJ, o imóvel não pode ser penhorado. Por outro lado, imagine comigo, o Antônio tem um apartamento e aluga para terceiro. Só que agora o Antônio mora com os pais e usa o dinheiro do aluguel para viajar, gastar com o que ele quiser. Nesse caso, o imóvel pode ser penhorado, pois o valor obtido por meio do aluguel não é necessário para a moradia ou subsistência dessa pessoa. Quando o bem de família pode ser penhorado? Aqui está o X da questão. Ocorre que existem algumas exceções à impenhorabilidade do bem de família. O bem de família pode ser penhorado em algumas situações. Vejamos em que situação o bem de família pode ser penhorado. Primeira, se a dívida se refere ao financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Segundo caso, pelo credor de pensão alimentícia, ficando ressalvados os direitos de outros proprietários do bem. Terceiro, para cobrança de imposto predial ou territorial, taxa, contribuições devidas em função do imóvel. Quarto, por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, a título de ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Quinto, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia pela entidade familiar. Sexto, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então fique atento. Posso perder minha casa por causa de dívida? Conforme abordamos nesse vídeo, é possível sim perder a casa por causa de dívida. Porém, em especial, se o imóvel for bem de família, isto acontecerá apenas em alguns casos previstos na legislação. Portanto, você deve ficar atento qual é a origem dessa dívida. De onde veio essa dívida? Para que você possa verificar, de acordo com os exemplos trazidos nesse vídeo, se você tem a possibilidade de perder o seu único imóvel ou não, ou se ele vai ser considerado como bem de família. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Você vai ajudar a outras pessoas a entender esse assunto. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em te responder. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.